Bom dia, meu povo! Bom dia! Que a paz que excede todo entendimento te alcance agora, nesse momento, em nome de Jesus. Antes da gente começar, para eu trazer essa palavra, a criação revela o Criador. Eu queria fazer uma oração. Você ora comigo? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Pai, venha, Senhor, agora em nós e traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, que vai ser liberada agora, ela alcance pessoas, Senhor, que ela transforme vidas, que ela salve pessoas. Senhor, que essa palavra, Senhor, ela cumpra o propósito dela e ela alcance, Senhor, aonde a medicina e os médicos não conseguem alcançar. Que essa palavra, Senhor, ela alcance aonde os psiquiatras e os psicólogos não conseguem alcançar. Senhor, que essa palavra alcance aonde os antidepressivos e aonde seus remédios de ansiedade eles não conseguem alcançar. Senhor, Tu nos conhece e o Senhor cuida de nós, o Senhor é um Pai amoroso, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã. Amém. Senhor Deus, Ele é maravilhoso, gente. Deus, Ele é maravilhoso. E essa palavra, ela veio ao meu encontro. Eu estava fazendo um devocional. E ela veio ao meu encontro com um outro título. E hoje eu queria falar para você sobre 3 criações que elas revelam o Criador, mas o que essas 3 criações específicas têm em comum? A gente vê Deus em todas as partes, a gente vê Deus na natureza, a gente vê Deus no nosso dia a dia. Quando você está sensível à presença do Espírito, você consegue identificá-lo facilmente em várias situações. E eu separei três criações para a gente conversar hoje, tá bom? Primeiro, eu vou já começar a falar, porque a gente só tem 60 minutos e no final eu quero fazer uma oração específica com vocês. E primeiro eu quero falar sobre as flores. O que as flores e nós temos em comum, né? As flores, na verdade, uma pergunta específica que eu fiz aqui. O que uma planta precisa para florescer? E aí eu fui estudar o que uma planta precisa para florescer. E eu encontrei essas coisas. Primeiro eu queria ler com vocês em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Apocalipse 22, versículo 16 diz assim: Eu sou Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. E aí ele fala assim: Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã a gente sabe que é o sol, né? E aí a planta, para florescer, ela precisa ser regada na quantidade certa. Nós precisamos estar conectados com Deus, por quê? Porque as águas que fluem do trono de Deus, elas devem estar sempre em nós. A Bíblia fala, e a gente vai ler mais um pouquinho à frente, que do trono do Senhor jorram rios de águas vivas, né? E uma história que me marcou muito foi a história da samaritana, que Jesus encontra ela no poço. E ele fala para ela assim: se você soubesse o que eu tenho para te oferecer, né? Se você me pedisse água, eu te ofereceria a água da vida e você nunca mais teria sede. E é incrível como Deus ele consegue entrar em áreas que a gente acha que é impossível, a gente acha que Deus ele nunca vai entender a nossa situação, ele nunca vai entender o nosso momento de vida, as nossas aflições. Por a gente não vê-lo, né? A gente acha que ele não tá fácil acesso, né? Ah, mas Deus não tá vendo, Deus ele não tá sentindo isso que eu tô sentindo, ele não tá vendo o que eu tô passando. Então, hoje você vai ter a convicção que Deus ele tá em cada detalhe da sua vida. Fica até o final que você vai se surpreender. A primeira coisa que eu falei foi que a planta ela precisa ser regada na quantidade certa. A segunda coisa, ela precisa ser adubada.
adubar o solo com matéria orgânica. Hoje em dia a gente vive num tempo, né, de uns tempos para cá, que as pessoas elas estão buscando muito alimentos integrais, alimentos orgânicos, né? Por quê? Porque são alimentos que eles não têm, como é que eu vou dizer, influências químicas, né? E nós também somos assim. Nós somos assim também. Nós somos orgânicos, né? A nossa essência, nós pertencemos ao céu. Então, esse mundo, ele traz sobre nós influências. Influências que ao longo do tempo você vai se transformando em uma outra pessoa. Eu lembro que tem uma pessoa que fala muito comigo, que ela fala assim, quando eu era criança, eu era feliz, eu era animada. Acho que é o meu esposo. E aí, pelas coisas que foram acontecendo, os problemas que foram acontecendo na vida dele, ele falou, eu fui me tornando uma pessoa mais séria, uma pessoa que não ria muito, que não brincava muito. Então, o mundo, ele tem esse poder de influência sobre nós. Ele pode ser uma influência boa ou ele pode ser uma influência ruim. Então, nós precisamos buscar a nossa origem. De onde nós viemos? Quem nos criou? Como que as pessoas que vêm da minha terra natal? O que elas fazem, né? Então, nós precisamos buscar sempre a nossa origem. Uma outra coisa que a planta precisa para florescer é estar em condições climáticas adequadas. Nós também. Nós só conseguimos florescer no ambiente de glória de Deus. Esse vazio que tem dentro de você, essa necessidade que nós temos de buscar algo, de pertencer a algo, nada mais é do que uma necessidade que o Pai colocou em nós. Uma necessidade que nós temos de estar nele, estar na presença dele, nos alimentarmos dessa fonte, nos alimentarmos dele. Deus, ele colocou em nós um trono. Quem governa o seu trono? A gente precisa parar com essa ideia e essa mentalidade de achar que nós vivemos por nós mesmos. Eu costumo dizer que nós somos meros fantoches. Você é governado por alguém. Se não for a presença do Espírito, é o inimigo que governa a sua vida. Só que tem uma diferença gigantesca. Quando é o inimigo que governa a sua vida, muitas vezes ele vai te influenciar e você não vai ter forças para poder lutar contra aquela influência e você vai acabar caindo no seu pecado. Agora, quando Deus é que governa a sua vida, o Espírito Santo, ele nos dá a plena liberdade de escolhermos o que nós vamos querer fazer. A coisa boa ou a coisa ruim também. Então, é o que eu falo para você. Nós precisamos estar sempre num ambiente de glória. Porque Deus, ele já escreveu toda a nossa história. Deus, ele já escreveu toda a sua história. Tem um salmo que diz que todos os seus dias já foram escritos no seu livro. Tem um livro a teu respeito. Sobre a sua vida financeira, sobre a sua família, sobre tudo em relação a você lá no céu. Então, é muito mais fácil. Pensa comigo. Eu estou indo para um lugar que eu não sei como chegar lá. E aí, o que a gente faz? A gente coloca no GPS, né? E vamos supor que o GPS desconecte. Você sabe a rota. Você está vendo ali, você está indo por aquela rota. E aí o GPS desconecte da internet e você só tem aquela última atualização. E aí, de repente, você está indo para um lugar que você não deveria ir. Então, com Deus é assim. Deus, ele é o nosso GPS. Nós precisamos estar sempre conectados com ele para a gente saber o nosso destino, que é o céu. Então, quando nós, no meio do caminho, às vezes a gente até em algum momento se conectou com ele. E aí a gente acabou desconectando, a gente começa a ir para caminhos que a gente não deveria. Então nós precisamos meditar e voltar à presença, voltar ao ambiente, voltar ao lugar de onde nós caímos, né? Por que eu me desviei? Aonde eu parei? O que aconteceu para eu me desviar da presença do Senhor? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas o Espírito Santo ele não sai de nós. Eu já ouvi uma pessoa dizer, o Espírito Santo ele não sai de nós, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo ele vai habitar dentro de você se você for um templo para ele. O Espírito Santo ele não habita em lugares que
em lugares profanos. Ele pode até um tempo determinado permanecer ali, igual foi quando Deus deu aquela visão para Ezequiel, né, do templo. E aí a presença de Deus ainda estava por ali, mas ali, quando ele mostrava aquela situação do templo, logo em seguida Deus ele já tirou a presença dele dali. Então Deus ele até permite que você ande pelas veredas que não são justas, né? E ele vai ficar sofrendo, porque a Bíblia fala que ele sofre, ele sente uma dor com gemidos inexprimíveis. Então, nós precisamos ser templo do Espírito, e ele só vai habitar em você se você for templo do Espírito. Como tem sido a sua vida? Você tem atraído a presença de Deus ou você tem afastado a presença de Deus? Porque nós temos esse poder. Ele nos dá essa liberdade de atrair a presença dele ou de afastar. E para isso, né, para que a gente consiga ter um ambiente de glória, o que a planta precisa para florescer também, né? Ela precisa de muita luz solar. E como nós lemos em Apocalipse 22:16, Jesus fala que ele é a brilhante estrela da manhã. Então a gente já vê de cara que para uma planta florescer, ela precisa do sol. Para você florescer aonde você está, você precisa do Pai. Você precisa da resplandecente estrela da manhã. Não pense que você vai viver a sua vida, agir por sua conta e achar que vai dar tudo certo, porque não vai. Não vai. Às vezes seus negócios estão dando errado, suas amizades estão dando errado. Você está em conflito com você mesmo. Por quê? Porque você não está conectado com a resplandecente estrela da manhã. Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele tem tudo que nós precisamos, como eu falei, ele escreveu toda a nossa história, né? Uma outra coisa que a planta precisa para florescer: a polinização e fertilização para que os brotos de flores nasçam. Queridos, a gente precisa entender que tem que haver uma união entre nós e Jesus. Nós precisamos ser um. Eu não estou falando aqui que agora você vai virar santo, você vai virar uma santa e não vai pecar nunca mais. Não. Mas o pecado, ele é quando você erra o alvo. É quando você tem um alvo, que é Jesus, e você erra. Você fica irado aqui. Só que tem uma coisa. Não existe sim a possibilidade de você ficar um dia sem pecar. Tem uma possibilidade de você ficar um mês sem pecar, um ano sem pecar. Existe essa possibilidade sim quando nós estamos conectados com Deus. Agora, não tem como você ficar dando justificativa todos os dias. Ah, mas Deus sabe que eu sou falho, essa é a minha fraqueza. A gente tem que parar de chamar os nossos pecados de fraqueza. Eles não são fraquezas. Eles são áreas que nós precisamos tratar. Vocês acham, eu tô falando aqui pra vocês, fala assim, ah, mas ela agora tá falando porque ela é perfeita. Não, gente. Eu sou orgulhosa e Deus tá me tratando nisso. E é uma coisa muito, muito séria. Então nós precisamos nos analisar e realmente reconhecer quais são as nossas falhas, quais são as nossas lutas. Senhor, me trata nessa área aqui. Senhor, eu sou invejosa. Me trata nessa área aqui. O que eu preciso fazer para eu poder ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa segundo o teu coração? Uma outra coisa que as plantas elas precisam para florescer as plantas que florescem. Agora a gente vai falar de frutos, né? As plantas que florescem e dão frutos geram sementes. Queridos, a gente precisa entender que frutos, se a gente for ler a palavra, nós vamos ver os frutos, o fruto do Espírito. Tem 9 frutos. Então, quando a palavra ela fala sobre frutos, eu aprendi essa semana com um livro de uma amiga, que ela compartilhou com a gente, que fruto não são pessoas. Às vezes você está na igreja, você está falando de Jesus, igual eu estou falando aqui para vocês, e aí vamos supor que alguém aceite a Jesus como seu Salvador, e aí as pessoas vão falar assim, nossa, essa pessoa gerou um fruto, né? Pessoas são pessoas, fruto é o fruto do Espírito. Então, quando você é uma pessoa longânima, você gerou um fruto. Quando você demonstra bondade, você gerou um fruto. Quando você tem a alegria do Senhor, você gerou outro fruto. Então, fruto é isso.
E esses frutos, eles geram sementes. Por quê? Porque toda vez que você gera um fruto do Espírito, que você transmite isso, porque nossa boca fala que o coração está cheio, mas as nossas ações também falam. Então, toda vez que você gera esse fruto, você planta sementes nas pessoas. Você já viu aquele vídeo? Tem um vídeo que de vez em quando ele viraliza na internet, que são atos de bondade. Um garotinho ajuda uma moça no supermercado, aí a moça no supermercado ajuda uma outra pessoa, que ajuda uma outra pessoa, que ajuda uma outra pessoa, e vira aquela corrente do bem que nós conhecemos, né? Isso é gerar semente, isso é gerar um fruto. É você propagar o seu fruto e outras pessoas começarem a serem influenciadas por você através daquele ato que você teve. Uma outra coisa que acontece: as plantas que não geram frutos, elas não possuem sementes, mas podem ser replantadas partes do seu fruto para que nasçam novas árvores daquela espécie. Algumas plantas, elas realmente não geram frutos e não têm sementes, né? Mas aqui está dizendo que elas podem ser replantadas. Uma parte delas pode ser replantadas. Então eu queria falar para você que os nossos próprios frutos, eles geram novos frutos, novas plantações. Muitas vezes a gente não consegue, talvez, plantar uma semente em alguém. Mas quando você gera um fruto, às vezes dentro da sua casa, você planta isso na vida do seu marido, você planta isso na vida da sua esposa, dos seus filhos, e eles serão um reflexo seu por aí, né, para o mundo. Então, analise como que está sendo a reação das pessoas próximas a você. Elas falam, porque assim, lá em Provérbios 31, agora para as mulheres, lá em Provérbios 31, vai dizer sobre a mulher virtuosa. Lá diz que os filhos a louvam, que o marido, ele tem orgulho dela. Então, será que os seus filhos, eles falam bem de você? O seu marido, ele tem orgulho de você? Então, nós precisamos entender que antes da gente ser bonzinho, bondoso, antes da gente querer falar de Jesus para as pessoas nas ruas, antes da gente querer subir em plataformas, a gente precisa ser em casa. A gente precisa alcançar os da nossa casa. Isso é o mais importante. E isso agora nós falamos sobre as flores, né? A segunda coisa que eu queria falar com você aqui é sobre a planta suculenta. Vocês já ouviram falar sobre a planta suculenta? Quem gosta de planta aí vai saber, umas plantas gordinhas assim. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que essas plantas, elas são tão resistentes? Eu queria ler com você dois textos, tá? Primeiro é Ezequiel 47:12. Vamos ler aqui. Ezequiel 47:12. Deixa eu ler primeiro o Apocalipse. Calma aí. Tá, vamos lá. Vamos ler primeiro aqui Apocalipse 22, versículo 1, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Agora eu quero ler com vocês Ezequiel 47:12. Diz assim, presta atenção, hein? Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão como comida e suas folhas como remédio. Olha a palavra falando, e a gente vai constatar na criação o poder de Deus. A gente vai revelar aqui na criação o Criador. A planta suculenta, não sei se vocês sabem, qualquer coisa dê um Google, é uma planta verdinha, gordinha. Algumas servem como alimento. Então eu queria falar para você, tudo que você libera na vida de alguém, uma conversa que você tem no seu dia a dia, você está liberando algo na vida de alguém. Se você fala mal ou bem de uma pessoa, para o seu marido, por exemplo,
você tá ministrando o coração dele sobre aquela pessoa. Às vezes o seu marido, ele nem conhece a pessoa, mas ele começa a gerar ou que ele vai gostar dessa pessoa ou que ele vai odiar pelo que você está falando. Nós podemos ser alimentos bons ou ruins para as pessoas. O que você tem gerado? O que você tem alimentado as pessoas? E do que você tem se alimentado? Os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles são portais, eles são janelas. Como a nossa boca, só que a nossa boca, ela sai, né? Os nossos olhos nós vemos e os ouvidos nós ouvimos. O que você tem visto? Do que você tem se alimentado? Muitos nutricionistas, eles falam que nós somos o que nós comemos. Se você se alimentar muito de McDonald's, teve até uma experiência uma vez que o cara ficou um mês comendo Big Mac, comendo um hambúrguer lá, e o fígado dele virou uma pasta, foi uma coisa horrorosa. Então, mas também a pessoa que ela é vegana, que ela não come nenhum tipo de carne, ela, quando sofre algum acidente, ela precisa fazer uma cirurgia, ela tem essa dificuldade porque ela não tem a proteína no corpo dela. Então também é uma coisa ruim. São os extremos. Então, do que você tem se alimentado? Você precisa se alimentar, como aqui as flores, né? Você precisa se alimentar na medida certa. Uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente é que o único alimento que nós precisamos ter, que são alimentos eternos, que alimentam o nosso espírito, tá, gente? São as escrituras, é a oração, é se conectar com Deus. Se primeiro você resolver na sua vida o seu espiritual, todo o resto ele se resolve. É lógico que nós precisamos consertar a nossa vida espiritual, porque quando você se posiciona diante de Deus, automaticamente você está entrando em guerra contra o inimigo. E aí, se você tiver alguma pendência ainda que você precisa resolver, ele vai sim te acusar, mas o que você deve fazer? Confessa o que precisa confessar e começa de novo. Constrói uma nova história no Senhor. Ele é fiel para poder apagar tudo que nós fizemos de errado. Não importa o que você fez, se você está vendo aí, se você adulterou, se você mentiu, se você traiu, se você é um traficante, não interessa. Deus, ele tem o poder de nos redimir. Jesus, ele tem o poder de transformar a nossa vida num livro em branco e a gente poder escrever uma nova história. Eu tenho escrito uma nova história esses dias. Vocês estão fazendo parte disso aqui agora, dessa minha nova história. Só que nós precisamos ser intencionais nessa nova história. Nós precisamos buscar o eterno, porque nunca se esqueça de onde você saiu. Se alimente das coisas do céu, para que você volte para aquele lugar de onde você veio. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas elas não vivem o céu aqui. Elas não trazem a presença de Deus para a vida delas. Então, como que você quer ir para o céu se você não quer nem trazer a presença do Pai? Você vai morar uma eternidade com o Pai e você não quer nem Ele aqui na Terra? Não é verdade? Então, atraia a presença do Pai, se alimente com as coisas de Deus. Uma outra coisa que a planta suculenta existe uma planta suculenta bálsamo, que ela serve de cura para vários tipos de doença. Então, quando nós estamos em Deus, nós levamos cura para onde nós passamos. O bálsamo, ele é como se fosse um remédio que você passa numa ferida e ela, se for alguma queimadura, alguma coisa, ela já começa a melhorar. Então, nós somos assim. Quando você tem Deus na sua vida, quando você deixa o Senhor governar a sua vida, você vira cura. Você é um ambiente, você é a presença, você carrega o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é poderoso para curar. Nós sabemos disso. Eu tenho vários testemunhos de cura que eu poderia compartilhar com vocês aqui. A gente ficaria horas conversando. Mas você leva a cura aonde você for quando você está conectado com Deus. Uma outra curiosidade importantíssima, e eu acho essa a principal da suculenta, queria falar para vocês. As plantas suculentas são aquelas que possuem raiz, o talo ou as folhas engrossados para permitir o armazenamento de água
em quantidades muito maiores que nas plantas normais. Essa adaptação lhes permite manter reservas do líquido durante períodos prolongados e sobreviver em ambientes áridos e secos, que para outras plantas seriam inabitáveis. Gente, olha isso, é muito lindo isso. Ela tem uma reserva de água para que ela utilize em períodos prolongados, para que ela possa sobreviver em ambientes áridos e secos, para sobreviver em ambientes que para outras plantas seriam inabitáveis. Se você está vendo essa live aqui e você está passando por lutas, mas você está dando glória a Deus, igual aquela música do Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas olhando para você e falando assim, mas como que ela está conseguindo passar por essa luta e tá feliz desse jeito? É porque você está firmado em Deus. Se você está passando por provas, por lutas e não está conseguindo dar glórias a Deus, é porque você ainda não entregou seus problemas para Ele. Ele tem a solução para o seu problema. Não fica aí tentando bater com a cabeça, resolver com as suas próprias mãos uma coisa que Deus até às vezes até falou para você, que você tem que descansar nele. Muitas vezes é assim, eu pego, falo assim, Senhor, eu estou te entregando. Aí você entrega para Deus. Só que aí você fica naquela assim, ai, mas será que Deus está fazendo o serviço dele direito? Porque quando você duvida, você está falando para Deus, Senhor, será que você está fazendo o teu trabalho direito? E aí você pega e fica segurando. Para de segurar isso. Entrega isso na mão de Deus e descansa. Não é descansar de você parar de orar. Muitas vezes as pessoas acham, vou descansar em Deus, vou parar de orar. Não, você continua orando. Mas você continua orando com o seu coração em paz, sabendo que o seu problema está na mão daquele que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Então, e outra coisa que eu vou te falar para te dar mais esperança. Deus, ele adora uma coisa impossível. Ele adora uma pessoa improvável. Deus, ele ama transformar os improváveis. Ele ama aquele texto, né, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então, se você tem algo impossível na sua mão, coloca nas mãos de Deus, se submeta à cruz, se submeta à presença de Deus. Muitas vezes nós queremos Deus como Salvador, mas nós não queremos Ele como nosso Senhor. Por quê? Porque quando você quer Deus como Senhor da sua vida, quando você fala que você quer Jesus como Senhor da sua vida, você não tem mais vontade. É Ele que vive através da sua vida. Então, nós precisamos buscar a Deus no dia bom, para que quando o dia mal vier, você esteja preparado. A Bíblia, ela fala isso por diversas vezes no Antigo Testamento. O povo estava lá bem de vida e aí se desviava. E o profeta vinha e falava, vai vir juízo. Aí vinha o juízo de Deus. Aí o povo clamava, Deus Pai, traz o refúgio, traz o libertador. E aí daqui a pouco, quando passavam-se as gerações, voltava aquilo de novo. A idolatria, promiscuidade. Então nós precisamos buscar a Deus no dia bom. Se encha do Espírito Santo. Igual a planta suculenta, né? Eu até brinquei com meu esposo falando que ia fazer uma palavra para vocês aqui. Seja igual a planta suculenta. Ai, gente, mas eu me inspirei assim quando eu vi o significado dessa planta, porque nós precisamos nos encher de Deus para que a gente possa viver em ambientes que outras pessoas elas não conseguiriam viver, e você vai levar cura para essas pessoas. Aonde foi a sua dor, aonde o Senhor se manifestou na sua vida, vai ser onde você vai contar o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, e outras pessoas vão ser transformadas. Outras vidas vão ser alcançadas. Uma coisa que eu queria falar com vocês. O que uma pessoa precisa, só mudando um pouquinho aqui o foco, mas o que uma pessoa precisa para receber um transplante de um órgão? Você está precisando de um coração, de um rim, que seja. O que precisa acontecer para você receber esse órgão? Alguém tem que morrer, não é verdade? Alguém precisa morrer para você receber um transplante de um órgão para que você viva. Então, da mesma maneira, como que você acha que você vai passar por essa terra ileso, que nem o próprio Filho de Deus passou ileso, né? Ele sofreu também. Como que você acha que você vai passar por essa terra
e não vai acontecer nada com você. Deus, ele quer te usar como um instrumento para alcançar outras vidas. Aonde você mais se afundou, a Bíblia diz, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A glória de Deus, ela quer e ela precisa ser manifestada na sua vida. Mas ela só vai ser manifestada na sua vida se você passar por provas, lutas. E você só vai conseguir saber lidar nesses dias se você estiver cheio da presença de Deus. Porque é Ele que vai te guiar. Olha, nesse momento você precisa agir assim, nesse momento você precisa agir daquele jeito. Então, Deus, ele precisa fazer uma obra em nós. Nós precisamos ser curados para que outras pessoas sejam alcançadas. Você vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um serial killer, gente. Mas ele escreveu a maior quantidade de livros do Novo Testamento. Se a gente for achar que Deus ele só está nos esperando prontos, muitas pessoas falam para mim assim, eu não vou entregar minha vida totalmente a Jesus porque eu vou esperar eu melhorar para eu conseguir ir direitinho para Jesus. Às vezes as pessoas elas têm até consciência do pecado delas. Mas uma coisa eu falo pra você, você tá fazendo totalmente errado. Você não vai conseguir sair sozinho das garras do teu pecado. Somente Deus e o Espírito Santo, eles podem te dar força para poder você sair desse lugar. Você não vai conseguir sair sozinho. Não adianta você falar isso, porque isso é uma mentira do inferno para você. Deus, ele não vai te aceitar assim. Vai sim, igual o filho pródigo. Deus, ele está de braços abertos, o Pai, ele está de braços abertos esperando você. Ele vai te ver lá de longe, igual o filho pródigo, e ele vai sair correndo na tua direção. Então, não espere você se consertar. Você não tem poder para isso. Você não tem poder para se consertar. Só Deus. Se encha dele. A vida com Deus, ela é um processo. Você não vai chegar aqui agora, Senhor, aceita Jesus agora. E a partir de agora você vai pegar e vai ser uma pessoa perfeita. Nossa, agora eu sou igualzinha a Jesus. Não, gente. É um processo, é uma caminhada com Deus. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Você não vai conseguir sair disso sozinho. Você precisa de Deus. Então busque a Deus no seu dia bom, para que quando o dia ruim vier, você possa saber lidar. Agora, a terceira coisa que eu queria falar com vocês, a terceira criação, que essa me impactou tremendamente e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria falar sobre a Lua. Quais são as principais características da Lua? Eu até suspiro. Vamos lá. Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 1, do 14 ao 19. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, diz assim: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Queridos, a lua ela só brilha por causa do sol. Ela só brilha por causa do sol. Nós só somos alguma coisa por causa de Deus. Nós não somos nada. Você precisa ter essa consciência. Nós não somos nada. Você só é alguma coisa, você só é considerado alguma coisa por causa de Deus através da sua vida. Você só é considerado alguma coisa, mas eu tenho habilidades, eu tenho talentos, eu tenho dons, eu canto, eu prego, Quem te deu isso? Quem é que te deu isso? Foi Deus. Então você só é alguma coisa através dele. Se você tem saúde hoje, se você está me enxergando aqui nessa live, se você está me ouvindo, se você está saindo para trabalhar, se você está chegando do seu trabalho, se você tem filhos,
tudo que você tem na sua vida foi Deus que te deu. Não, mas eu lutei, eu trabalhei, eu consegui com as minhas próprias mãos. Sinto te informar, foi Deus que te deu. Ah, mas eu não acredito em Deus. Foi Deus que te deu. Não importa. Não importa se você acredita, se você não acredita, se você vive, se você não vive. Você está em um mundo que é governado por Deus. E hoje, se você está vivo, em Salmos vai dizer que Deus ele nos formou de modo assombroso, maravilhoso. Então, tudo que você tem, todas as suas características, foi Deus que te deu. Então, nós só brilhamos e só somos alguma coisa por causa de Deus. Outra característica da Lua, ela se movimenta pelo movimento do Sol. É muito forte a Lua, gente. A Lua, ela fala demais comigo. A Lua se movimenta pelo movimento do Sol. Nós precisamos nos movimentar pelo que o céu deseja. Nós precisamos nos movimentar de acordo com o que Deus quer, para onde Deus quer que a gente vá. Como eu falei na questão do GPS, se você for para um lugar que não é aonde Deus quer que você esteja, vai dar tudo errado. Quantas vezes na sua vida você tentou coisas, você esteve em lugares que você até sentiu que não era para você estar ali. E deu tudo errado. Então nós precisamos nos movimentar pelo céu. A terceira característica da Lua, ela reflete a posição do Sol. Nós precisamos refletir o posicionamento que Deus quer que a gente tenha. A gente precisa refletir o posicionamento de Deus aqui na Terra. Você é templo do Espírito Santo. Quando Jesus veio, o véu do templo, lá onde estava a presença de Deus, que era a arca, né? Ele se rasgou. E Jesus, quando foi aos céus, ele trouxe o Espírito Santo que habita em nós. Você sendo o templo do Espírito Santo, ele vai habitar dentro de você. Então, você precisa dar essa liberdade para o Espírito Santo para te guiar e te orientar e te posicionar aonde Deus quer que você esteja. Porque nós só vamos fluir verdadeiramente. Quantas vezes eu tive ideias, tentei fazer várias coisas na minha vida que nunca deram certo. Porque não era o que Deus queria para minha vida. E hoje, que eu posso falar para você, hoje sim eu estou vivendo dias incríveis na presença de Deus, estou fluindo aonde Deus quer que eu flua. Estou posicionada aonde Deus quer, né? E as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Eu não preciso forçar. É igual quando você vai numa loja de sapato. Vamos supor, eu calço 39, tá, gente? Então, se eu tentar calçar um sapato 38, se eu der um jeitinho, pode ser até que caiba. Mas se eu tentar calçar um sapato 37, eu não vou conseguir. Porque eu vou precisar forçar. Então, coloque uma coisa na sua mente. Tudo que você precisa forçar não é pra você, não é do seu tamanho. Então, não force situações, não force relacionamentos. Pergunte ao Senhor, Senhor, aproxima de mim as pessoas que o Senhor quer que estejam perto de mim, que fazem parte do meu propósito que o Senhor tem para mim nesse momento. Outra coisa, reflete a posição do Sol. Nós precisamos refletir a imagem de Deus para o mundo. Quando você começa a viver Deus, você começa a transbordar Deus. Você começa... As pessoas elas começam a olhar para você e falar assim, nossa, tem alguma coisa diferente em você. É a presença de Deus. A Lua, ela possui fases. Cheia, minguante, nova e crescente. Eu vou ler essa frase para você que me impactou muito. Veio muito forte no meu coração essa frase aqui. Vamos ter dias minguantes devido às lutas, mas seremos cheios do Espírito Santo. E entraremos em uma crescente em Deus que fará com que vivamos o novo de Deus em nossas vidas. Então, cada fase, gente, fala... Quem não viu a minha outra live falando de estações, eu recomendo que você veja. E quando nós falamos de fases, elas têm início, meio e fim. Cada fase dura 7 dias. Cada fase da Lua dura 7 dias. Ciclos de tempo vêm e vão em nossas vidas para marcar tempos e estações. Você precisa romper com isso que está acontecendo na sua vida. Você precisa prosseguir, vencer o dia mau. Porque deserto é lugar de passagem, não é permanência. Se você obedecer a Deus, você sai do deserto. Se você não murmurar,
Se você confiar, você sai do deserto. Agora, se você permanecer com essas mesmas atitudes, tem uma frase, eu não sei se é do Albert Einstein, que ele fala assim: não adianta nós queremos coisas diferentes, coisas novas, mudar situações, se eu continuo tendo a mesma atitude. Isso é loucura. Então, se você quer uma vida diferente, se você quer sair dessa fase ruim que você está vivendo, você precisa se posicionar. Sabe qual que é a diferença? Todos nós temos promessas. Todos nós temos promessas. Alguém algum dia já liberou alguma palavra profética sobre a sua vida, o seu pai, a sua mãe, sua tia, sua avó. Alguém já falou algo para você. E você sabe disso, que está vindo a sua lembrança agora. Só que sabe qual é a diferença entre as pessoas que alcançam a promessa e as pessoas que não alcançam? Sabe qual a diferença entre as pessoas que vivem o que Deus quer e as pessoas que não vivem? É o seu posicionamento. Qual tem sido o seu posicionamento diante de Deus, diante daquilo que Deus tem para você? Você tem sido intencional na sua busca? Você tem sido intencional diante daquelas palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida? Isso aí dá também um outro assunto que eu vou conversar com vocês em outro dia, não vai ser hoje. Cada fase da lua influencia nas marés e em alguns hábitos. Tem pessoas que são supersticiosas que falam que só cortam o cabelo na lua crescente, né? Para o cabelo crescer. Mas eu sei que é uma coisa que a lua ela influencia nas marés. Então, quando nós refletimos aquilo que Deus quer refletir através de nós, nós influenciaremos pessoas. Dependendo da fase da lua, a maré pode estar cheia ou a maré pode estar baixa. Dependendo do seu posicionamento em Deus, pessoas serão cheias do Espírito Santo ou pessoas vão se desviar da presença de Deus. O que você tem influenciado as pessoas? As pessoas têm visto Deus através da sua vida? Será que o seu nível de vergonha, de falar de Jesus, de ser Jesus na vida da pessoa é tão grande ao ponto de que você não consegue nem falar isso? Se você não aprendeu ainda a falar do seu mestre, da pessoa que te libertou e te tirou dos laços de morte, pelo menos viva. E cuidado, porque a palavra fala que Jesus fala, né? Aquele que se envergonhar aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Então, o que você tem influenciado as pessoas? Quando nós somos guiados por Deus, somos termostato e não termômetro. O termômetro, ele mede a temperatura no ambiente. O termômetro, quando a gente está com febre, a gente coloca, né, embaixo do braço na criança, na gente também, e ele mede a tua temperatura. Ah, você está com 38 ponto alguma coisa, você está com 39 de febre. Mas nós precisamos ser o termostato. O que é um termostato? Nos lugares que são frios tem muito isso. É um medidor de temperatura. Ele mede um ambiente diferente. Por exemplo, no sul, nos Estados Unidos tinha muito isso. Quando eu viajei para lá, a gente regulava, né? Vamos supor que está muito frio. E aí você mede lá a temperatura para o ambiente da casa ficar mais quentinho. Então você precisa fazer um ambiente. Quando você chega num ambiente, você precisa moldar ele. Se as pessoas não estão deixando de falar palavrão, de falar piadas imorais perto de você, é porque você não está sendo termostato. Você está medindo, você está sendo termômetro. Você está se adequando. A minha mãe e minha avó falavam muito sobre crente chuchu, né? O que pega gosto. Então o termômetro, ele nada mais é do que o crente chuchu. Não sei se você já ouviu isso. Ele pega o gosto de tudo. Se ele está num ambiente impuro, ele fica impuro. Se ele está num ambiente santo, ele fica santo. Nós não podemos ser assim. Lá em Romanos 12 vai dizer que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-los pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos renovar a nossa mente constantemente no Senhor. E sobre o texto que nós lemos, tá? Eu quero falar com você. O Senhor, ele nos criou para governar e refletir a sua glória no ambiente em que ele nos posicionar.
Deus, ele colocou a lua e o sol. O sol governa o dia e a lua governa a noite. Então, a mesma coisa ele fez com você. Deus, ele te criou para você governar no ambiente em que ele te posicionou. Se é no seu trabalho, se é em casa, se é na igreja, se é em qualquer lugar que você estiver, você precisa levar esse governo da glória de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Quando você chega, a presença de Deus, ela chega junto com você. Para de se olhar no espelho e achar que você não é nada, que você não é ninguém. Deus, ele se importa com você tanto que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Para que ele precisa dessa informação? Para que essa informação está na Bíblia? Essa informação, ela está na Bíblia sim. Por quê? Para mostrar para você o quanto você é importante. Além de outras coisas que fala, que ele entreteceu você, cada detalhezinho seu, ele fez no ventre da sua mãe. Então, ele se importa com você. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Precisamos ser luz e iluminar a terra. O Senhor te posicionou no firmamento, te posicionou na rocha, que é Jesus. Queridos, vocês estão posicionados na rocha, que é Jesus. Você só sai de lá se você quiser. Você só ativa isso se você quiser. Vamos supor que você tenha 2 milhões de reais na sua conta. Se você não usar a sua conta, se você não usar o seu cartão de débito ou o seu cartão de crédito, você não vai ter acesso a esse dinheiro. Mas ele está lá à sua disposição, a mesma coisa Deus. Deus, ele está à sua disposição. Não para fazer o que você quer na hora que você quer, mas para você buscá-lo. A Bíblia fala para nós buscarmos a presença dele. Ele quer ser encontrado por você. É igual um pai que brinca de pique-esconde com o filho e deixa os pés pro lado de fora. Ele quer ser encontrado com você, por você. O sol é maior e a lua menor. Em Apocalipse faz a referência que Jesus é o sol para nunca esquecermos que ele é soberano sobre todos nós. O sol, ele é muito maior do que a lua, que as estrelas, do que tudo. Ele é a maior estrela do nosso sistema solar. Então Deus, ele é o sol, ele é soberano sobre a sua vida. Ele reflete, todos nós refletimos a glória dele. E mesmo que a noite venha, que as trevas venham e você se ache só, se você refletir a luz de Jesus, mesmo em dias ruins, você iluminará o mundo. Olha que profundo isso. O sol governa o dia e a lua governa a noite. A lua reflete o brilho do sol. E a lua, ela ilumina onde, gente? Ela ilumina a terra. Então, quando você reflete a luz de Jesus, você vai iluminar, você vai alcançar o mundo inteiro. É muito forte isso, né, gente? Sendo guiados por Deus, conseguiremos discernir luz e trevas. Você só vai ter esse discernimento do que é luz, do que é trevas, se você estiver com Deus. Muitas vezes você já se embrenhou em caminhos de morte porque você não estava conectado com o Pai. Então, nós precisamos, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito. Então, se for uma coisa que vem do céu, você estando conectado com Ele, você vai saber, você vai sentir paz. Só assim Deus olhará para nós e achará graça em nós. Pensa Deus olhar lá do céu e falar assim: esse é meu filho amado, esse é meu amigo, meu servo fiel. Imagina o Senhor olhando lá do céu e falando isso para nós. Pra gente concluir, tá? E eu quero fazer uma oração com você que tá aqui. 2 orações. Pra gente concluir, eu queria falar pra você aqui. As flores, a planta suculenta e a lua, elas têm em comum a necessidade da luz do sol. Assim como nós. Nós temos essa necessidade de Deus. Através da luz do sol, elas vivem, sobrevivem e existem. Você só vai viver, sobreviver, e você só existe porque Deus te colocou aqui, através de Deus, do poder dele. Nós precisamos dar atenção do sol sem barreiras. As flores, para que elas sobrevivam, elas precisam da luz do sol sem ser pelo vidro. Você precisa de Deus de uma forma natural. Você não pode ter Deus de uma maneira superficial. Isso não vai te ajudar em nada. Cuidado com as distrações. Elas serão barreiras para o agir de Deus em sua vida. A presença de Deus precisa te alcançar de maneira pura, limpa, sem barreiras. Cuidado com as distrações.
O celular é uma distração, a televisão, as séries são distrações e o Senhor está querendo te alcançar. A incredulidade é um tipo de barreira, ela impede que os milagres aconteçam na sua casa. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, diz a Bíblia, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 4:4. Eu acho incrível a história da filha de Jairo, que quando Jesus chega lá, já tem todo mundo com aquele ato fúnebre, aquele negócio, a menina morreu. E aí Jesus só entra com 3 dos discípulos dele e ele manda a multidão incrédula para fora. Sai daqui, vamos entrar o pai, a mãe da menina. Entrou com ele mais 3 discípulos. Por quê? Aonde habita o espírito de incredulidade, não há milagre. Não há. Deus ele habita onde ele quiser. O Espírito do Senhor ele vai habitar onde ele quiser. Mas o espírito de incredulidade é um impedimento para o agir de Deus na sua vida. Então, cuidado com as pessoas que te cercam, cuidado com quem você compartilha suas promessas, os seus sonhos. E para a gente encerrar, que a hora já está quase dando aqui, daqui a pouco a live vai cair, eu quero que você faça 2 orações comigo. Eu vou falando e você repete aí, tá bom? Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Agora eu te entrego a minha vida. E agora eu me arrependo profundamente de todas as vezes que eu dei desculpas, ao invés de dar no meu coração. Salva-me. Escreve meu nome no livro da vida. Com essa oração eu agora recebo a vida eterna, a salvação que só existe em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero que você faça uma outra oração comigo. Deus Pai, e eu que andei contigo, mas me esfriei e fui para longe. Hoje volto arrependido e sem me justificar o porquê de ter ido embora. Recebe-me de volta, perdoa-me e me ajude, Senhor. Como filho pródigo, eu volto para os braços do meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você fez uma dessas 2 orações pela primeira vez, eu quero que você escreva nos comentários para mim aqui, seja aqui no Instagram ou seja no YouTube, e eu quero saber o seu testemunho. E se você fez essa oração aceitando Jesus como seu Salvador, você está agora numa nova história. Comece a ser intencional no que Deus quer na sua vida. E você que andou por caminhos que não eram o que Deus queria para você, e agora você entendeu que você precisa do céu, você precisa de Deus, você precisa ser guiado pela resplandecente estrela da manhã. Por muito tempo eu caminhei longe do Senhor. Estava na igreja, ia para a igreja, cumpria rituais, mas estava afastada dos caminhos do Senhor e não sabia. Eu achava que eu era cristã, porque eu de vez em quando lia a Bíblia, não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus assim, igual eu tenho hoje. E um dia o Espírito Santo me confrontou, me mostrou quem realmente era. Precisei passar por um vale da sombra e da morte, mas o Senhor me resgatou. Então, assim como Deus fez na minha vida, hoje é o seu dia, a sua oportunidade de se consertar diante do Senhor. Não espere você conseguir fazer alguma coisa com as suas mãos. Só Deus ele tem o poder de te resgatar. Só Deus ele tem o poder de te trazer para perto dele, de fazer com que todos os seus vícios vão embora. Só Deus tem o poder de fazer com que esses pecados que você não consegue largar, a mentira, a fornicação, a masturbação, só Deus vai conseguir te livrar disso. Hoje em dia, o mal do século é a pornografia, de várias formas. Só Deus vai conseguir te livrar disso. Das drogas, a tristeza, a angústia, o orgulho, a inveja, só Deus vai conseguir te livrar disso. Venha como estás, mas seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Se essa palavra edificou a sua vida, não perca tempo. Compartilha com outra pessoa para você abençoar a vida de alguém, porque tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E eu conto com você para juntos nós propagarmos o Evangelho nessa terra, nesse mundo.
Amém? Que Deus te abençoe e até semana que vem.